como escolher fundos imobiliários. Nesse vídeo, escaladores, eu vou ensinar para vocês de maneira objetiva, prática e didática como escolher bons fundos imobiliários para você colocar na sua carteira. 6 pontos para você analisar, onde encontrar as informações e no final do vídeo ainda uma lista com fundos imobiliários para você avaliar, estudar e colocar o que você aprendeu nesse vídeo em prática. Então fica comigo até o final. E escaladores, o assunto fundo imobiliário é tão importante que para essa aula ficar bem didática, bem prática, para você aprender de maneira assertiva e poder colocar tudo em prática, eu vou trocar essa tela agora, vou mudar para a tela do meu notebook para mostrar tudo da maneira mais clara possível para você entender e aprender como escolher fundos imobiliários. Mas antes disso, vou pedir para você dar o like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não sei porque você não está inscrito ainda, e ativa o lembrete, o sininho ali para você ser lembrado sempre, ser avisado sempre que sair um novo vídeo. Que eu estou fazendo vídeo toda semana aqui pro YouTube, tá? Agora é isso, vamos pro que importa. Pronto, escaladores, estamos aqui no nosso novo cenário com a tela já projetada para passar uma aula direta, objetiva, curta, para você aprender o que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Então vamos pro que interessa. O primeiro ponto, escaladores, é importante a gente mapear as vantagens de se investir em fundos imobiliários. Isso é importante por quê? Porque tudo que você vai fazer, você precisa saber os motivos do que você está fazendo. E nada melhor do que saber as vantagens dessa opção de investimentos para você mapear as escolhas, né? Sempre colocando na balança. Quando você olhar para o seu dinheiro, você tem uma série de oportunidades para colocar o seu dinheiro. Então é importante você entender o motivo de estar colocando em cada escolha, né? Em cada opção. E a primeira vantagem dos fundos imobiliários é aplicação inicial baixa. Esse ponto é muito importante quando se compara entre investir em fundos imobiliários ou comprar uma casa ou um apartamento para alugar, né? Eu costumo sempre falar que as pessoas, se elas conhecessem melhor fundo imobiliário, elas comprariam menos casas, menos apartamentos para fazer aqueles aluguéis, né? E escolheriam fundos imobiliários. Primeiro ponto, quando você pensa em um imóvel físico que vai ser seu para alugar, exige um investimento, um aporte inicial muito grande. E isso limita muitas pessoas e até mesmo coloca as pessoas em grandes financiamentos, em grandes endividamentos. E o fundo imobiliário não precisa disso. Com R$10, com R$20, você já começa a comprar algumas cotas. Então, não precisa dessa aplicação alta, né? Então, uma vantagem, aplicação inicial baixa. Segundo ponto, não possui problema com inquilino. Você não tem aquela preocupação, primeiro, de ter um inquilino no seu apartamento, na sua casa. E segundo, né, se o inquilino é uma boa pessoa, é de bom caráter ou não, está cuidando do seu imóvel ou não. Lá você não tem essa preocupação. Segundo ponto, tem uma gestão profissional. O seu trabalho é só avaliar um fundo imobiliário e logo na sequência aqui a gente vai entender como avaliar e escolher bons ativos, bons fundos imobiliários e comprar ou decidir vender se você já tem. Então é todo o restante, né, dos imóveis, dos fundos imobiliários, de tudo que você tem por trás, tudo fica por conta de uma gestão profissional. Você só se preocupa em avaliar e decidir se compra ou não. Depois, fundos imobiliários pagam dividendos mensais. Por isso que eu faço esse comparativo, porque da mesma maneira muitas pessoas procuram casas e apartamentos para comprar e alugar, para receber esse aluguel, nos fundos imobiliários, a partir do primeiro mês que você compra, você também recebe dividendos mensais. Por quê? Porque o fundo imobiliário tem os seus imóveis, os seus investimentos, aquilo gera uma renda mensal para o fundo imobiliário e o fundo imobiliário vai distribuir entre todos os seus cotistas. Então, a partir do primeiro mês que você comprou as suas cotas de fundos imobiliários, independente de quantas cotas seja, você vai receber dividendos mensais. Você já vai começar a criar uma renda ali. E isso também é ótimo para quem está começando, porque é um fator motivacional. Ainda que no início caia pouco para você, se você investiu pouco, mas você vai perceber, foi a primeira visão que eu tive. Na primeira vez caiu pouco, porque eu tenho pouco ali na hora que eu tiver muito. Então, esse é um fator muito positivo para fundo imobiliário. Por fim, liquidez. Quando você tem um imóvel e você quer vender, você não encontra um comprador do dia para a noite. Isso é muito difícil de acontecer. Não é regra geral, é exceção quando acontece. No fundo imobiliário, não. Decidiu vender, você vai lá no mercado, faz a oferta e você vende. Tem uma liquidez muito maior.
E ainda diversificação. Um fundo de investimento imobiliário pode ter vários ativos distribuídos por vários estados, né? E isso faz a diversificação, e a diversificação gerencia o seu risco. Agora vamos para o que interessa de fato, né? Entendeu as vantagens, viu que é totalmente válido para você, para o seu momento, para a sua situação e para a sua carteira de investimentos. Agora, como analisar um fundo imobiliário, né? Os FIs, como escolher. Então eu separei aqui um passo a passo para te ensinar. O primeiro ponto, entenda os tipos do fundo imobiliário. Tem 4 tipos, que é o fundo de papel, fundo de tijolo, o híbrido, que pode ser papel e tijolo, e o FOF, que é fundo de fundo. Entenda, o primeiro ponto é você entender se o que você está buscando está em qual desses 4 tipos, porque cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. É importante você entender esse primeiro ponto. O segundo ponto, avalie o portfólio do fundo e a localização. Esse ponto volta muito para a parte de diversificação. É importante você avaliar quantos ativos o fundo tem e também a qualidade desses ativos. Lembrando que um fundo de tijolo ele pode ter vários prédios, várias construções, mas tem que entender se essas construções estão em qualidades boas ou se já estão bastante depreciados. E claro, a localização conta muito. Do mesmo jeito que quando a gente vai escolher um apartamento, uma casa para nós, a gente olha onde aquela casa está. Quando a gente vai pensar no fundo imobiliário, é importante entender a localização do fundo também. Agora, continuando para os próximos passos, são extremamente importantes. Mas antes de continuar, só um ponto. Se você gosta do meu tipo de trabalho, da minha metodologia e se interessa mais pelos meus trabalhos, na descrição desse vídeo tem vários links para você conhecer um pouco das minhas consultorias financeiras, da consultoria orçamentária e de investimentos, alguns dos meus treinamentos, até minha página no Instagram também. Então, na descrição desse vídeo você pode acessar todos os meus outros trabalhos, tá? Conhecer um pouquinho mais. Qualquer dúvida é só chamar também. Além disso, taxa de vacância é um indicador muito importante para cada fundo. Por que é importante? Porque a taxa de vacância indica qual percentual daquele fundo que não está sendo alugado. Lembrando que o fundo, todos os imóveis do fundo precisam estar alugados para ele te pagar em aluguel. Se uma parte não estiver alugada, esse fundo vai arrecadar menos e automaticamente vai distribuir menos dividendos mensais, você vai receber menos. Então, ter uma taxa de vacância próxima de 0 é importante e também mostra a capacidade de gestão do próprio fundo imobiliário. Então, taxa de vacância próxima de 0. É importante avaliar esse indicador. Além disso, quantidade de inquilinos. Pense o seguinte, eu tenho um fundo imobiliário com um ativo muito grande ou vários ativos e está tudo alugado para a mesma empresa. Dando exemplo, para a Petrobras, por exemplo. E aí, por alguma coisa, como é um inquilino só, existe um risco maior desse inquilino, por algum motivo, decidir abandonar o contrato, os ativos desse fundo. E com isso o risco é muito maior. Quantidade de inquilinos acima de um inquilino mostra uma gestão de risco maior também. Então é importante se preocupar com a quantidade de inquilinos. Quinto ponto, agora vem 2 indicadores extremamente importantes. A partir do momento que você avaliou os 4 primeiros itens, agora a gente avalia 2 indicadores que, estando de acordo com a sua análise, já comprova que o fundo é um fundo bom, tá? E que vale a pena você pensar com carinho para decidir sua compra, compor a sua carteira de investimentos. E os indicadores para fundo imobiliário, o que eu avalio para mim, na minha análise? O dividend yield, ou seja, um dividend yield maior do que 6%, e no cenário atual que a gente está com a Selic acima de 10%, a gente encontra fundos imobiliários hoje, principalmente fundos de papel, pagando mais de 10% ao ano, tá? Só de dividendos, sem contar possível valorização. Então eu ainda sugeri acima de 6%, porque é num cenário mais comum, tá? Mas a gente encontra fundos imobiliários hoje pagando acima de 8% facilmente. E um PVP. PVP é o preço da cota sobre o valor patrimonial. Quanto mais próximo de 1 estiver ou abaixo de 1,
mostra que esse fundo imobiliário está sendo negociado a um preço atrativo. Claro que você precisa avaliar todos os outros fatores, como eu já disse, né, um passo a passo, mas se chegou nesse ponto, um PVP próximo de 1 ou abaixo de 1, é um preço bastante atrativo, isso também precisa ser avaliado. Com esses 5 fatores, né, e somando tudo, a gente tem 6 pontos para ser analisados. Escalador ou escaladora, vocês conseguem fazer uma boa avaliação de qualquer fundo imobiliário, tá? Agora, onde buscar essas informações, né, para não deixar tudo isso solto e você ficar perdido? A gente tem isso também, eu prometi que seria uma aula completa. Eu sugiro 2 sites. Não significa que você não encontra essas informações em outros sites, mas até para te deixar direcionado no estudo e você não se perder com tanta informação, eu sugiro 2, que são os sites do fundamentos.com.br, ótimo para você buscar várias informações, e o fundsexplorer.com.br. O Fundos Explorer traz uma avaliação geral do fundo imobiliário, do fundo de investimento imobiliário. Lá você consegue todas as informações do tipo do fundo, portfólio do fundo e localização. Você consegue até os endereços dos pontos onde está localizado o fundo, se ele for um fundo de tijolo, né? Então lá você consegue todas as informações. E concluindo tudo isso, como eu prometi, ainda vou deixar uma lista de FIs para você, se você se interessar, pesquisar um pouco a mais, né? Fazer esse estudo sobre cada um desses fundos. A lista que eu vou passar, até vou deixar uma coisa, se você assistiu esse vídeo até aqui, na hora que você estiver fazendo o seu estudo, a sua análise do fundo imobiliário, tira uma foto, faz um stories e marca o Escalão da Vida. Marca o Escalão da Vida para eu saber que você assistiu esse vídeo, está acompanhando, está colocando em prática. Mais importante, colocar em prática tudo que você está assistindo. E aí a lista separado, né, por tipos de fundo. Fundo de papel que eu sugiro você avaliar. Esses fundos, no meu ponto de vista, são bons, mas isso não é uma indicação de compra. Isso é uma sugestão para estudo, tá? Estude e veja o que cai bem para sua estratégia de investimentos. Fundo de papel IRDM 11, KINP 11 e MXRF 11 são ótimos fundos. Fundos híbridos KNRI 11 e HGRU 11. De tijolo, o VISC 11, XPML 11, HGLG 11. E FOF, né, fundo de fundo, KIZU 11, BCFF 11 e SNFF 11. Lembrando que os fundos de fundos, eles por pagar um pouco mais de taxa, né, avalie com cuidado, tá? Para não fazer más escolhas. E escaladores, agora eu queria saber de você. Essa aula, esse vídeo foi útil? Você de fato conseguiu entender um mapeamento para estudar fundos imobiliários? E deixa nos comentários também uma sugestão de tema para os meus próximos vídeos. Prometo avaliar todos com carinho para fazer os próximos vídeos. Estou postando vídeo aqui toda semana, por isso que é importante, mais uma vez te lembrando, ativar o sininho para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo meu, tá? É isso, forte abraço e até o próximo.